A Bíblia fala claramente que vai vir uma reunião de reis que vão se preparar para uma batalha. E está escrito que os reis vão se ajuntar em Armagedon e aí vai começar essa grande batalha. Então, uma das coisas que fala que vai acontecer é que o rio Eufrates vai secar. E o rio Eufrates está secando. O nome correto do lugar é o Domo da Rocha. Mas é o quê? É o domo que protege uma rocha. Que rocha é aquela? O pico do Monte Moriá. Agora, se a gente derrubar a Cúpula Dourada, é a Terceira Guerra Mundial instituída. Total. Ninguém está fisicamente construindo o edifício do Terceiro Templo. Então, falar desses sinais aí. O que os sinais das profecias que podem estar acontecendo lá, né? Tem a construção do templo, tem que existem teorias aí que ele está sendo construído no subterrâneo, não sei o quê. Tem a novilha vermelha, tem o que você falou também, o Mar Morto tá o quê? Tá diminuindo, tá ficando... Tem peixe lá, é isso? É quase isso, eu vou explicar. O que acontece é o seguinte, eu tinha falado isso antes, eu vou repetir. Eu gosto de história da arqueologia porque é muito mais fácil entender o passado do que o futuro. Então, eu não gosto de especular, eu não gosto de chegar e dizer amanhã vai terminar o mundo, eu vou dizer o ano exato que vai terminar, eu vou dizer quem é o anticristo, eu sei de tudo. Eu não sei de nada, gente. Eu posso dizer como quem mora em Israel... O que eu vejo... Que leva grupos que tá sempre lá perguntando sobre essas coisas, né? Imagina. Sim, eu vou dizer que também tem um canal com mais de 2 milhões de inscritos, abre muitas portas. Verdade. Então, assim, eu posso dizer o que eu tô vendo que tá acontecendo e cada um tira suas próprias conclusões. Eu acho que esse é o meu papel. O meu papel é falar do histórico, do que tá escrito na Bíblia também, que é a nossa base. Muitas vezes, se a gente vai falar do fim dos tempos, do Armagedon, de tudo isso, muitas vezes a gente usa a base da Bíblia. E falar o que está acontecendo, e aí cada um tira suas próprias conclusões. E Armagedon é uma região lá, né? Um vale. Exatamente, então... Subindo uma montanha, os caras mostraram lá onde é. Exatamente. Armagedon significa literalmente Armegiddo em hebraico original. Armagedon é a versão grega da palavra, mas o original no hebraico é Armegiddo, que significa literalmente um monte de Megiddo. Então, Megiddo é um lugar verdadeiro. Megiddo é uma cidade bíblica que existe em Israel. Eu ia dizer que é patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, mas a gente não tá muito de bem com a Unesco. Ah, é? Que é um órgão da ONU também. Mas Megiddo é uma cidade bíblica sobre um monte, então por isso se chama Monte de Megiddo. E quando a Bíblia fala sobre Megiddo, sobre Armagedon, tem na realidade 2 lugares que a gente chama de Megiddo. Tem um monte em si e tem o vale. Quando você via esse vale, né? Exatamente. Quando a gente fala da batalha do fim dos tempos, que está relacionada a Armagedon, que aí é Apocalipse 16, se fala do vale que está em volta desse monte. É um vale gigantesco. E o interessante é que o Vale do Armagedon é um dos locais das batalhas mais importantes da história. Já teve batalha lá, então? Muitas batalhas. Até Napoleão lutou em Armagedon. Então, a primeira batalha registrada da história, a primeira batalha que a gente tem escrito o registro dela... Só um minuto, o Paquito tá morrendo lá, cara? Ô Paquito, você tá bem, cara? Você saiu umas 3 vezes pra ir tossir lá no banheiro, mas eu tô gripado, eu tô indo tossir no banheiro pra não fazer muito barulho aqui. Você tá mal, velho. Sério, meu? Vou buscar tratamento, tá bom. Tá? Desculpa, Olívio. Não tem problema, o fim dos tempos pode esperar. Então, o que acontece... Você falou do Napoleão, quais outros batalhas? Então, a primeira batalha registrada da história escrita aconteceu em Armagedon. E ela foi há uns 3.700 anos atrás, imagina. E foi de 20 mil soldados. Agora, se tu pensar numa batalha hoje em dia de 20 mil pessoas, é um número absurdo. Naquela época foi de 20 mil soldados, 10 de cada lado. Então, a primeira batalha escrita da história aconteceu lá, e ela não só fez uma batalha pequena, foi um negócio gigantesco que resultou com a vitória dos egípcios. E também muitas batalhas lá aconteceram ao longo da história. Napoleão lutou lá durante a invasão. Napoleão invadiu Israel. Depois ele acabou perdendo e se retirando, mas Napoleão também chegou a lutar em Israel em alguns lugares. Em Jaffa ele lutou, em Akko ele lutou, em Armagedon ele lutou, então também teve. Os cruzados lutaram em Armagedon. A gente teve também, tem uma base aérea, que ela foi criada pela Força Aérea Britânica. Ainda tem ou não? Tem ainda, ela foi criada pelos ingleses, quando os ingleses dominaram Israel, ela funciona até os dias de hoje, e ela é usada como uma base aérea, tanto civil como militar.
tem uma prisão lá no vale, uma prisão de alta segurança, que foi encontrada a igreja mais antiga do mundo lá dentro da prisão. Então, assim, é um lugar assim que tem muita coisa lá dentro. E a gente, quando fala, quer dizer, a Bíblia fala claramente que vai vir uma reunião de reis que vão se preparar para uma batalha. E está escrito que os reis vão se ajuntar em Armagedon, e aí vai começar essa grande batalha. Então, na realidade, tem que ler Apocalipse 16, leiam todo o capítulo ali, fala das taças, e tem uma grande descrição em detalhes do que vai acontecer. Uma das coisas que fala que vai acontecer é que o rio Eufrates vai secar. E o rio Eufrates está secando. Isso não em Israel. O rio Eufrates está principalmente hoje em dia no que hoje em dia é o Iraque, mas o rio Eufrates... pertinho. O rio Eufrates está secando, pessoal. Então, a gente está vendo algumas coisas que se encaixam com o que a Bíblia fala. Então, o Vale de Armagedon está lá e está vazio também. Não se construíram cidades lá. O vale não está ocupado. Ele está aberto. Então, se algum exército quiser lá lutar até os dias de hoje... É uma passagem, né? É uma passagem também. É um ponto estratégico em Israel. Ele ficava em rotas comerciais, havia mar. Então, é um local estratégico nos tempos bíblicos e até os dias de hoje. A gente vê que ele tem uma grande importância. Então, o lugar está lá. O palco está pronto. E o terceiro templo de Salomão? Então... Agora tem é outra questão, tem essa questão. Onde seria? É embaixo de... onde seria é onde está... é aquela de cúpula escura? Adorada. Adorada? Adorada mesmo. Então, o que acontece? Deus ordena a construção do templo de Jerusalém. E Deus é bem específico. Deus diz o tamanho que ele quer, o formato que ele é, os utensílios e o lugar. Ele fala o Monte Moriá. O Monte Moriá é onde Abraão tinha ido levar o seu filho Isaque para ser sacrificado. Verdade. No final ele não sacrifica Isaque, mas o lugar, que é o pico do Monte Moriá, se constrói o primeiro templo, que é o templo de Salomão. Tem uma pedra lá, alguma coisa? Tem uma pedra. Tem, né? Sim. Que você não pode entrar lá, né? Eu entrei. Você entrou? Já mais de uma vez. Sério? Se tu vier em Israel e quiser entrar, Eu vou querer. me avisa. Depois da guerra, não agora. Mas... E em volta construíram, então, essa... Então, construíram em volta o templo. Então, o templo é dividido em áreas. Tinha o pátio externo, que todo mundo podia. Tinha a área interna, que era a área dos sacrifícios, que só podiam os sacerdotes. Tinha a área mais interna ainda. E tinha o Santíssimo, exatamente. A área bem, bem interna, atrás da cortina. Se entrasse lá, o cara com pecado, ele era alvejado. Ele era, como que é? Fulminado, né? Com raio. Ele morria na hora. Morria na hora. Então, parece que os caras amarravam uma corda com amarravam sino, uma corda com sininhos. Né? Ele tinha sino na roupa e amarrava uma corda no pé. E se ele morresse, dava pra puxar. Os caras puxavam ele sem precisar outra pessoa entrar. E o que acontece é que no Santo dos Santos, ele ficava sobre o pico do Monte Moriá. E ali ficava a Arca da Aliança. Onde estaria os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o cajado de Arão e o maná ficavam ali dentro. E o primeiro templo existiu, ficou séculos e séculos de pé. Os babilônicos foram, destruíram o templo. Os utensílios foram levados embora. A Arca da Aliança desapareceu. Então, isso a gente está falando em 586 a.C. Tá, e ele é reconstruído quando? Ele foi reconstruído 70 anos depois. Então, em 516 vai ter a reinauguração do Templo de Jerusalém. 70 anos depois, todo mundo feliz, ótimo. Reinauguram um templo. E o Santo dos Santos no mesmo lugar, dessa vez sem a arca. Porque a arca já tinha se mandado. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem muitas teorias. Etiópia, né? Falam que tá na Etiópia. Tem muitas especulações, tem gente que acredita que está realmente no próprio lugar, embaixo do Domo Dourado, lá próximo do Domo Dourado, embaixo do Monte do Templo. Tem muitas teorias, mas ela desapareceu. Esse templo também ficou de pé séculos e séculos e séculos. Indiana Jones foi atrás dela. O Indiana até achou ela. O único nesse mundo que achou foi Indiana Jones. E aí no ano 70, depois de Cristo, os romanos foram e destruíram esse templo também. Não todo ele. Ah, é? Porque vamos ser mais claros. O segundo templo, a última versão do templo era gigantesca. Tu tinha a parte central, que é o Santo dos Santos, a parte do templo em si, a parte religiosa, foi completamente destruída. Mas em volta tinha um complexo do templo, com pátios, com pilares, mosaicos, um negócio espetacular. Só para ter uma ideia, eram 144 mil metros quadrados. Era uma esplanada gigantesca, então imagine um pátio no meio, o templo. O templo central foi destruído, mas esse pátio existe até os dias de hoje. E esse pátio é o que a gente chama de Monte do Templo. E então imagina que o pico do monte ficou exposto outra vez porque destruíram o templo.
E aí isso ficou vazio do ano 70 depois de Cristo até o século 7. No século 7, o Islã conquista pela primeira vez Israel. Então, o Islã que sai da Arábia Saudita, vem, conquista em 638 toda a terra de Israel, e eles pegam o pico do Monte Moriá, no meio dessa grande plataforma, e constroem o Domo Dourado, o Domo da Rocha. Essa cúpula dourada bonita é a estrutura muçulmana mais antiga de pé que continua existindo, ela é do século VII. E dá pra ver de muito longe, né? É o cartão postal, ela é linda, ouro, são mais se- de 80 quilos de ouro ali em cima, e ela não é e nunca foi uma mesquita. Ah, não? Nem os muçulmanos dizem que é uma mesquita. Que O nome é? correto do lugar é o Domo da Rocha. Mas é o quê? É o domo que protege uma rocha. Que rocha é aquela? O pico do Monte Moriá. Se tu entra no Domo da Rocha, como eu entrei, no meu canal tem vídeo. Se vocês quiserem entrar, dá pra ver a gente entrando tudo. Quando tu entra, tu vê literalmente o pico de um monte. Esse pico é um monte, é o local do Santo dos Santos. E por que é sagrado pra eles também? Então, aí é um ponto importante. Segundo o Alcorão, Maomé faz uma viagem mágica pelos céus. Ele sobe num animal mágico que se chama El Burak, que é o corpo de uma égua branca, o rabo de um leão, asas de águia e o rosto de uma mulher. E ele sobe e faz uma viagem pelos céus, uma viagem noturna. Ele sai do que hoje em dia é a Arábia Saudita, né? A gente falou Meca e Medina ficam lá. Ele viaja pelos céus e ele pousa em El Aqsa, que significa a mesquita mais longe do mundo. E por isso El Aqsa é o terceiro local mais sagrado do mundo para os muçulmanos, que não é a cúpula dourada. É É a do lado, é a cinza. Ah, Então- a cúpula dourada você colocou lá pro pessoal ver, Paquito? Olha essa daí. Ó, bem bonita. Olha que bonito. Então, do lado dessa tem uma cúpula que é cinza, que é o local mais importante do mundo. O terceiro local mais importante do mundo para os muçulmanos é o local onde Maomé pousou. Ele amarra o seu animal, daí ele caminha até uma pedra e dessa pedra ele sobe aos céus. E por isso, o pico do monte para judeus e cristãos é o local onde Abraão foi fazer o sacrifício do seu filho Isaque, é onde ficava a Arca da Aliança, era o centro do Templo de Jerusalém. Ó, esse aí é o terceiro local mais sagrado do mundo para os muçulmanos. Por isso, para os muçulmanos, essa é muito mais importante que a outra. Essa é realmente uma mesquita. A outra não é. A outra é o local de onde ele subiu aos céus, e de onde ele subiu aos céus. O templo seria onde tá adorado, então, não aí. Exatamente. Para os judeus e para os cristãos, o mais importante é o local da dourada, para os muçulmanos é o local da cinza. E de lá ele subiu aos céus, e por isso o local também só foi santificado para o Islã. Então a gente está literalmente brigando pela mesma pedra. Entendi. Pela mesma pedra. Se derrubarem aquela cúpula, é treta. É treta. Então, quando a gente fala da reconstrução do terceiro templo de Jerusalém, o terceiro templo tem que ser no mesmo lugar que Deus ordenou a construção do templo. Medidas, igual. Com as mesmas medidas, o mesmo tudo, o mesmo local, que é lá. Agora, se a gente derrubar a cúpula dourada, é a Terceira Guerra Mundial instituída. E eu também entendo, porque ali é um local sagrado para os muçulmanos. A gente não aceitaria ninguém destruindo locais santos judaicos. A gente também não pode aceitar destruir locais santos de outras religiões. Por isso, o acordo que foi feito entre Israel e a Waqf, que é a organização muçulmana que mantém o Domo da Rocha, é que o local seria de livre acesso a todos, mas só muçulmanos poderiam orar. Na prática, eles não cumprem esse acordo, eles não permitem não muçulmanos entrarem, mas esse é o acordo original. Quer dizer, Israel não tem nenhuma intenção de derrubar o Domo da Rocha. Não tem. O governo de Israel impede que judeus tentem fazer alguma coisa lá. E tem uns horários super restritos lá. É super restrito. Vestimento, você não pode ir com qualquer roupa. Ela é bem chatinho de subir para a esplanada, e dentro dos edifícios, Domo da Rocha e da Mesquita de Al-Aqsa, é proibida a entrada para judeus e cristãos, exceto autorizações muito, muito, muito difíceis de conseguir. Eu fui lá, eu acho que 2 ou 3 vezes só na minha vida, e foi super, super difícil também para conseguir. E também, eles não sabiam que eu tinha... Assim, é complicado. Foi uma brecha. Foi uma brecha, assim, que eles abriram. Mas, por isso, assim, é triste de saber que aquele local, ele tá inacessível nos dias de hoje. Mas uma coisa importante também para as pessoas saberem. Ninguém está fisicamente construindo o edifício do terceiro templo. Nem a história de que tem as partes separadas e depois... Calma, isso tem parte. Mas por isso eu falei,
Ninguém está construindo o edifício do terceiro templo. Sei. Porque vira e mexe na internet e mostra, olha aqui, pessoal, e daí eles mostram uma obra em Jerusalém, qualquer obra em Jerusalém Olha, obra do é o terceiro templo. É. É aqui, e eles mostram qualquer escavadeira, qualquer obra. Tinha uma obra que estavam construindo um museu próximo ao Muro das Lamentações, esse é o terceiro templo. Não, gente. O edifício do terceiro templo não está sendo construído, não tem data para começar, não tem o apoio do governo de Israel, nada disso existe. Mas nada impede de organizações privadas fazerem o que eles quiserem. E existem organizações privadas que sim querem a construção do terceiro templo, mas eles sabem que a construção do edifício é proibida. Tá. Mas ninguém impede de fazer os utensílios. Ah. Então existe o Instituto do Templo que tem os utensílios do templo. Então tem lá a mesa dos pães, tem lá Tudo o feito altar conforme descrito as instruções bíblicas, tem o altar de incenso, tem o menorá, o candelabro que está até exposto em praça pública lá, que ele é super bonito. Então eles deixaram lá o candelabro de ouro exposto, mas assim, os utensílios estão construídos, então isso sim, mas isso não fala da construção do edifício. Eu acho que as pessoas pulam, às vezes, muito de uma coisa para outra. A gente tem que saber que sim, tem coisa acontecendo. A planta do terceiro templo existe, por exemplo. Eu vi ela, tá lá. Tá lá no Instituto do Templo, tem a planta bonitinha, as medidas, o arquiteto bonitinho lá fez, eu acho que é Gabriel o nome dele, não lembro o sobrenome. Mas tem lá, tá tudo bonitinho, projetado, para que se puder fazer... Vai ter gente, obviamente, que vai querer fazer, mas não tem nenhum plano a médio nem curto prazo fazer. Porque se for feito é uma treta total.